Olá, eu sou Ivan Lima e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. A Bíblia, para a maioria das pessoas, é um livro que nos mostra todos os ensinamentos de Jesus, como amar ao próximo, ser caridoso, ter fé em Deus, assim como nos ensina a perdoar e a amar tudo que Deus criou. De fato, muitas passagens bíblicas são frequentemente contadas para as crianças, o que faz do livro mais famoso do mundo um elemento presente na vida de muita gente. Só que existem algumas partes da Escritura Sagrada que eu tenho certeza que se você contasse para uma criança, ela ficaria aterrorizada. Por exemplo, você sabia que existe um trecho da Bíblia que fala sobre canibalismo? Em outros trechos sombrios, o livro ainda cita incesto e genocídio, entre outras coisas bizarras que os religiosos ignoram. E é exatamente sobre esses trechos que eu irei falar hoje. Para começar, vamos falar dos versículos 20 e 21 do livro de Êxodo. Essa parte da Bíblia fala sobre as regras familiares dos 10 mandamentos, como não matarás e não roubarás. Mas também tem regras sobre comprar e vender seres humanos como servos e como eles devem ser tratados por seus senhores. Uma parte afirma que se um servo morre enquanto é espancado por alguém, que pode ser o seu senhor, então essa pessoa será punida. No entanto, se eles sobreviverem por 1 ou 2 dias após o espancamento, não haverá punição para o agressor. Ou seja, se for uma morte imediata, a pessoa pagará. Caso contrário, Deus, de algum jeito, esquecerá aquele pecado. Esta representação na Bíblia já foi muito usada para justificar a escravidão na história moderna. Muitos dos que defenderam tal prática ao longo da história faziam uma leitura literal da Bíblia, como se isso representasse a mente e a vontade de Deus. A escravidão não era apenas justificada, como também considerada normal, já que foi reconhecida como tal na Bíblia. Como eu disse anteriormente, a Bíblia ensina tudo aquilo que Jesus pregava, como amar ao próximo, fazer caridade, etc. Porém, no Evangelho de Lucas, Jesus tem uma exigência estranha para seus discípulos, que eles tenham que odiar sua própria família. Em Lucas, capítulo 14, versículos 25 e 26, é dito o seguinte: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e não odeia pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, sim, até mesmo sua própria vida, tal pessoa não pode ser meu discípulo. Mas por que diabos Jesus diria uma coisa dessas? Isso é uma questão de debate há muitos e muitos anos. Existe a possibilidade de que havia um contexto que foi perdido ao longo do tempo, ou mesmo que as informações foram transmitidas incorretamente ou mal interpretadas. Provavelmente, houve algum erro, pois certamente Jesus jamais diria algo assim para os fiéis. É fato que na Bíblia o sacrifício humano é considerado uma abominação. Porém, o livro sagrado inclui histórias de pessoas planejando sacrificar seres humanos, incluindo seus próprios filhos. Muitos estão familiarizados com a história contada em Gênesis, em que Abraão é instruído a sacrificar seu único filho a Deus, como um teste de sua lealdade. Mas, na verdade, ele é interrompido no último segundo por um anjo. No entanto, Jefté, um personagem do Antigo Testamento, que foi o 8º juiz de Israel por um período de 6 anos entre a conquista de Canaã e o primeiro rei, não teve a mesma sorte. Em Juízes, capítulo 11, versículo 30 e 31,
é dito o seguinte: se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que vier saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. No caso, Jefté jura a Deus que, se for vitorioso em sua próxima batalha, fará um holocausto de tudo que sair da porta de sua casa quando voltar. Em uma reviravolta, quando Jefté voltou, foi sua filha que saiu da casa para cumprimentá-lo. Aparentemente, então ele fez com ela como havia prometido. Uma passagem um tanto polêmica, você não acha? Bom, mas isso não é nem um pouco assustador comparado às próximas passagens que eu vou detalhar agora. Na Bíblia, há riscos muito piores para as crianças do que serem sacrificadas pelos próprios pais. Segundo o livro dos Reis, capítulo 2, versículo 23 e 24, o profeta Eliseu está andando por uma estrada quando um grupo de criancinhas começa a zombar dele por causa da sua aparência. Eliseu, então, os amaldiçoa e, imediatamente, 2 ursos saem correndo da floresta e matam 42 crianças. A interpretação mais comum dessa história é que todos devem respeitar a autoridade, porque Deus não tolerará ninguém, nem mesmo crianças pequenas, zombando dos seus representantes. No entanto, alguns cristãos modernos argumentam que crianças pequenas foi um erro de tradução e, na verdade, deveria ser 42 escravos que foram mortos por ursos. Muitos também argumentam que a razão pela qual eles foram mortos não foi por zombar de Eliseu, mas sim porque adoravam deuses pagãos. Pode ser que essa interpretação realmente esteja errada, mas, ao mesmo tempo, se formos considerar que o grupo de servos foi morto por adorar outros deuses, a Bíblia estaria incentivando a intolerância religiosa. Eu não sei você, mas para mim, nem Jesus e muito menos Deus incentivariam algo assim. Bom, também no segundo livro dos Reis, no capítulo 2, é contada uma história sobre Deus abençoando o profeta Eliseu. Na época, o rei da Síria tentava a todo custo derrotar Israel, mas Deus revela tudo a Eliseu, que manteve o exército de Israel informado. Após o rei Haddad II cercar Samaria, a cidade foi atingida por uma terrível fome. Nessa parte, o texto também conta a história de 2 mulheres que, em um ato de desespero por causa da fome, fazem um acordo canibal. Cada uma delas tinha um filho e o acordo envolvia matar um de cada vez para que elas conseguissem se alimentar. Depois de comer um dos filhos, posteriormente, a outra criança foi escondida para não ser morta. Por isso, uma das mulheres teve que apelar para o rei de Israel fazer justiça. Ninguém sabe se essa história realmente aconteceu, mas, diante de tantos horrores que acometeram a humanidade ao longo dos anos, não podemos duvidar que, há milhares de anos, uma mulher matou e comeu seu próprio filho para não passar fome. Tão bizarra quanto essa história é a parte em que a Bíblia conta o caso da Arca de Noé. Não há dúvidas de que a Arca de Noé provavelmente seja uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, talvez por causa da parte dos animais. Essa história sempre foi muito atraente para as crianças. Na verdade, muitas vezes é considerada uma boa história de ninar. Mas tudo depende da forma como você conta esse caso. Se formos analisar bem, a história não deveria nem ser contada para crianças. Eu falo isso, caro amigo, porque em Gênesis, Deus diz
que pretende apagar da face da terra todos os seres viventes que ele criou, pois ele sente que eles pecaram. Ele avisa Noé para que ele tenha tempo para construir um barco grande o suficiente para ele, sua esposa, seus 3 filhos e suas esposas, além de um casal de cada espécie de animal. Deus então envia um dilúvio e mata quase todos os seres que vivem no planeta. Os únicos sobreviventes são os que estão na arca. Eles sobreviveram com a missão de repovoar a terra. Em Gênesis, capítulo 9, versículo 7, é dito o seguinte: quanto a vocês, sejam frutíferos e aumentem em número. Multipliquem-se na terra e aumentem sobre ela. A história pode até parecer um conto de fadas, mas se formos analisar a fundo, dependendo da forma como você interpreta, podemos dizer que o que Deus fez foi um genocídio. Além disso, como havia apenas um casal de cada espécie de animal e apenas 8 humanos, isso quer dizer que todos os animais do planeta tiveram origem de apenas 2 animais. E todos os humanos são descendentes incestuosos dos filhos de Noé. Temos que lembrar que a Bíblia não foi escrita por Deus. Ele apenas inspirou os humanos para que colocassem em palavras o que sentiam. Então, podem ter acontecido dezenas de erros, como de tradução, de interpretação e por aí vai. Contudo, cabe a cada um de nós analisar, interpretar e tirar nossas próprias conclusões. Eu fico por aqui, mas nos vemos logo mais no canal da Fatos Desconhecidos. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!